O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, começando o mês de outubro, a gente pode dizer que é um grande presente. Um grande presente por quê? Porque o Senhor nos chama à vocação. O Senhor nos orienta sobre esta realidade. Embora, muitas das vezes, a gente possa dizer que a nossa vida está vivendo grandes desafios, que a nossa humanidade vive desafios, que a nossa vida está vivendo os desafios, que há tantas preocupações ou dificuldades, tantas coisas. O Senhor nos orienta a um passo: não esqueçais o Senhor. Então quer dizer que o Senhor, Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso defensor, Ele é aquele que caminha ao nosso lado, mesmo se às vezes parece que não estamos vendo os seus passos. Mas Ele está ali, ao nosso lado, nos apoiando, nos ajudando a caminhar. Esse é o primeiro passo de Deus, né, que a gente vê nessa liturgia. A outra parte importante dentro da liturgia é o sentido da realidade de olhar um pouco para dentro, mas não um olhar egocêntrico, né? Até mesmo o venerável Carlo Acutis fala uma coisa interessante sobre isso. A tristeza se dá quando, ele fala assim: o homem triste acontece quando ele fica preso olhando somente os seus valores. E o homem livre é aquele que tem o olhar voltado para Deus. Né? Olha que riqueza teológica esse menino já nos ajuda a meditar. Mas aqui ele faz assim: o primeiro ponto é olhar para a sua realidade e reconhecer as realidades que são necessárias para crescer, para ser de Deus. Então, o ato de piedade, o sentido de voltar para o Senhor. E a gente fala isso bastante na liturgia penitencial, no tempo quaresmal: voltai para o Senhor, convertei-vos. É um convite a uma retomada, né, de vida, a olhar um pouquinho os pontos e ver como vale a pena a gente se lançar para o Senhor, até mesmo abandonar valores que aparentemente parece que nos trazem prazeres, mas não nos conduz ao nada, e voltar o nosso olhar a Deus.
Aí a gente olha até mesmo o ponto do Evangelho que já nos ajuda sobre isso. Veja que interessante. O Senhor escolheu 72, aqui o texto fala 72, Lucas fala 72, mas alguns tradutores e também até uns grandes estudiosos da Bíblia, já desde o tempo de Jesus, Flávio Joséfo, por exemplo, fala que são 70. Aqui 72, 70 não quer dizer muita coisa para a gente, vai remontar os 70 também do antigo Israel, mas aqui ele vai dizer uma coisa importante: Jesus te envia como uma grande família para anunciar. E ele fala, vai 2 a 2. Aí me faz lembrar a família, o esposo, a esposa, que são chamados a levar a palavra de Deus, os irmãos de sangue, os irmãos na fraternidade, somos chamados a levar. Por que 2 a 2? Exatamente para que a gente não se perca pelo caminho e para que um possa ser o sustento do outro, né, ajudando nessa grande missão. Aí ele vai dizer algo importante: a messe é grande. Então quer dizer que o campo de evangelização é vasto, não é limitado, é amplo. E aí a gente olha para a missionariedade. Santa Teresinha, São Francisco Xavier também são padroeiros das missões. Santa Teresinha nunca saiu do convento, mas o fato de rezar, o fato de se ofertar, o fato de se entregar na vocação para que as pessoas possam receber Jesus, a fez missionária da igreja. O fato de oferecer até mesmo o sacrifício da sua vida, que foi a sua enfermidade, fez com que o Evangelho chegasse a tantas pessoas. São coisas importantes, grandiosas, que nos ajudam a viver e a reconhecer os valores da fé. Nós também devemos de ofertar a nossa vida, colocando também toda a nossa realidade para a salvação das almas. É um convite. Depois, uma outra ação importante. Ele fala, pede ao Senhor da messe que envie operários. Temos que rezar pelas vocações. Mas a primeira vocação é a vocação do nosso batismo. É o nosso batismo. Como gostaria, Madre Benedetta, fundadora da congregação das irmãs, das nossas monjas, ao qual eu sou oblato, faço parte do mosteiro, já dizia, como gostaria que todos pudessem entender, né, o batismo mais do que uma profissão religiosa. Ela falava para suas monjas, para a dimensão oblativa, como gostaria que vocês entendessem o batismo mais do que os valores que a gente pode conquistar como pessoa. Se a gente souber viver o batismo, a gente se torna missionário. Teresinha se tornou missionária. Ela entra no convento já com 15 anos de idade. Ela pede ao bispo, ela pede à autoridade da igreja a permissão para servir a Deus, para estar com Deus. Ela não desiste de Deus. Sendo seus pais os seus primeiros evangelizadores, o Senhor enviou de 2 a 2. Então os pais de Santa Teresinha, santos que também são, levou à sua casa esse exemplo de fé. Então nós também devemos de levar, mas não levar o exemplo de fé e forçar o outro a viver uma fé, mas é que a nossa vivência de fé, essa alegria do Evangelho que repousa sobre nós, é que nos mostra esse sentido de verdadeiro caminho. Como é difícil, então, evangelizar, mas o Senhor não descansa da gente, Ele caminha conosco. A gente pode olhar para Santa Teresinha nessa grande missão. Santa Teresinha foi aconselhada por muitos padres, muitas religiosas, a não entrar no convento, a não seguir ali a dinâmica religiosa, mas ela foi perseverante, porque ela acreditava que o chamado não vinha simplesmente de uma vontade puramente humana, mas o chamado vem de uma vontade de Deus. É como o matrimônio. O matrimônio também não é uma vontade puramente humana. Se for uma vontade puramente humana, quando alcança o desejo do humano, acaba. Agora, quando é uma vontade de Deus em nós, nós conseguimos vencer até mesmo as vontades humanas. E conseguimos celebrar o amor. E Santa Teresinha usa de todo esse mistério para celebrar a Eucaristia. E ela escreve uns grandes poemas. É uma menina que entra numa intimidade, já desde criança, uma intimidade muito profunda com o seu Senhor. Por isso que os santos padres da igreja, São Pio XI, o santo São João Paulo II,
né? Declararam ela patrona das missões, mas acima de tudo, doutora da igreja. Doutora da igreja porque ela não estudando teologia, o Espírito Santo, ela não fez uma faculdade, nem um doutorado de teologia. Ela simplesmente fez a profissão religiosa, simplesmente fez o batismo, a primeira comunhão, o crisma, a catequese que ela aprendeu e a alegria de se aprofundar na existência de Deus. E foi encontrar lá em São Paulo, no capítulo 12 e 13 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, ela foi encontrar essa essência do amor. Quem eu sou na igreja? E aí a pergunta que a gente também tem que se colocar e se fazer: quem eu sou na igreja? Aí ela fala, né? Ela fala, né? Ela fala assim, né? Águia eu não sou, eu sou simplesmente um passarinho nas mãos do meu Senhor. Eu sou na igreja o quê? O que nós devemos de ser na igreja? O amor. Porque o amor é a essência da igreja. E o amor é Cristo. Olha que descoberta grandiosa que essa mulher fez. Não quer dizer que a igreja não tinha conhecimento de tudo isso. Tinha. Mas reconhecer essa essência vinda de uma pessoa que não buscou a ciência, mas buscou a vivência desse amor em meio, mostra a grandiosidade da sua mística, a grandiosidade da sua oração. Então, Santa Teresinha, ela é doutora da igreja porque ela encontra na Sagrada Escritura essa essência que é Cristo na sua vida. E ela se torna amor, oferta para a vida da igreja. Por isso que celebrar hoje Santa Teresinha é muito importante. Não é só rezar Santa Teresinha porque ela faz milagre, né? E tem o terço das rosas, que a gente tem que ganhar rosa para tudo quanto é lugar. A gente fala assim, olha, reza o terço, que se rezar com fé, você ganhando uma rosa, a graça acontece. Acontece. Mas acontece quando você verdadeiramente se coloca nessa existência do amor. E não reza somente por uma troca de realidades materiais, mas entra na essência do verdadeiro amor. E Santa Teresinha nos conduz, e ela deixa bem claro isso. A essência desse amor está na Eucaristia. Então, vivendo a Eucaristia, nós vivemos a essência deste grande amor. Grande amor hoje, que também a gente não fala que é coincidência, mas providência. Hoje, quando revelou, né, a ação de Carlo Acutis, esse grande e venerável da igreja, um menino de 15 anos, né, como Santa Teresinha entrou com 15 anos, ele com 15 anos entrou no céu. Né, se olhar, Santa Teresinha encontrou as místicas e esse menino, nessa profundidade tão simples, com 3 anos de idade, conseguiu fazer com que seus pais voltassem ao seio da igreja, com 3 anos de idade. Depois, a alegria de poder viver a sua infância, viver a sua adolescência, sem deixar os valores da fé. Que exemplo até mesmo para nós padres. Um menino que gostava de estudar, lógico, tinha uma vida abastada, a sua família é rica, né? Seus pais são ricos, são muito abastados, mas ele não deixava de amar a simplicidade. Pegava do seu prato de comida e dava aos pobres. Quantas das vezes Carlos fez isso? Quantas das vezes ele sentia a felicidade em dividir com o outro? Quanta alegria ele tinha de ir na igreja de Milão, na Duomo de Milão, e rezar, fazer adoração eucarística antes ou depois da missa. Rezar o terço todos os dias e dizer que Maria era a sua única mulher. A alegria dele poder chegar aos moribundos da vila de Milão e poder levar um pouquinho de vida. Um menino de 15 anos. Lógico, era muito grande, alto, 1,80 m por aí. Mas a gente olha para uma ação importante e vê essa realidade. Ele tinha tudo para viver o mundo. Ele preferiu viver Cristo. Olha que grandiosidade. Ele não deixou de viver as suas realidades, conhecer o mundo, não deixou de jogar o seu PlayStation, não deixou de jogar a sua bola, não deixou de empinar a sua pipa como ele sempre amava, não deixou de usar o seu tênis, a sua calça jeans, não deixou de ser ele. Foi ele, no máximo da sua plenitude, como Santa Teresinha. Mas depois pôde dizer, eu sou tudo de Jesus.
eu sou tudo da Eucaristia. Olha que grandiosidade. Converteu muitos jovens para a Eucaristia. E no dia do seu falecimento, porque não durou muito, a leucemia foi fulminante nele, ele ofertou a dor que ele sentia pelo Santo Padre o Papa e pelas pessoas que estavam sofrendo no mundo. Morreu e a sua mãe se assustou pela quantidade de moribundos, andarilhos, que foram ao seu enterro, à sua missa e ao seu enterro. Todos eles amigos de Carlo Acutis. Seus pais não precisavam conhecer os melhores amigos. Ele falava assim, meus melhores amigos. Então, essa é a ação importante que nós também devemos de rezar. Ser missionário, ser de Deus, é saber viver da Eucaristia e não perder os valores que a vida também nos coloca. Somos do mundo, mas temos que ser no mundo sinal grandioso desse amor de Deus, como esses grandes santos foram na nossa igreja. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.